Vamos começar, crianças? Vamos. Vamos. A prece sou eu que vou fazer, né? Isso. Então, nesse momento, vamos todos respirar. Respirar profundamente, relaxar, tentar ouvir apenas o nada. Tentar nos desconcentrar de qualquer coisa à nossa volta, tentar nos desconcentrar de qualquer coisa que possa, neste momento, nos distrair, nos fazer perder o foco, para que assim nós possamos fazer os nossos estudos de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais saudável. Vamos à nossa prece. Mestre amado e querido, neste momento, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais esse dia, te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais sobre ti, aprendendo mais sobre o seu evangelho, aprendendo mais como nos tornarmos pessoas melhores. Nós te pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor permita aos nossos mentores espirituais, que o Senhor permita aos bons espíritos nos acompanhar nesse estudo, abrindo os nossos ouvidos de ouvir, abrindo as nossas mentes, para que assim nós possamos aprender e praticar o teu evangelho em nossas vidas. Porque tu podes, Senhor, nos ajudar nessa tarefa diariamente, para que assim nós possamos nos tornar pessoas melhores, pessoas dignas da tua presença em nossas vidas. Te pedimos, Senhor, humildemente, e te agradecemos de todo o coração por mais essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então a gente pode começar a ler, né? Sim. Princípio Vital, capítulo 4. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que trazem em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida. Órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Compreende os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade nem movimento próprio, sendo formados pela simples agregação da matéria, tais são os minerais, a água, o ar, etc. Pergunta de número 70. A força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma? Está perguntando aqui a força, né? Sim. A lei de atração é a mesma para todos. A força de atração é uma das forças do universo, né? Sim. É a força de atração, tem a força eletromagnética e tem a força fraca e forte, que são as forças atômicas, né? Essas forças, elas fazem parte do universo. São as forças que estão presentes no universo e que atrai e repulsa também
tudo que existe no universo de matéria, né, são regidos por essas 4 forças. Aqui ele falou da força de atração, ou seja, essa força, esse elemento que faz com que dê vida à matéria, ela é atraída, né? Ele atrai os elementos, né, para a formação da vida, do movimento, da agregação, para que haja ação na matéria, para que ela se torne uma coisa viva, que tenha movimento próprio. Então, essa força chama-se atração. Ou aquela, tem outro nome também que nós podemos chamar ela de, que a física chama. A força de nós nos mantermos aqui na Terra, para a gente não sair. Como é o nome dessa força que eu esqueci agora? É a força de Gravidade. Efeitos físicos? de gravidade. Na realidade, a atração, né? A gente é atraído para o centro da Terra devido à força da gravidade. Não deixa de ser, né? A força de atração. Aí a resposta, sim. A lei de atração é a mesma para todos. Aí ele fala aqui de uma forma, analisando no sentido da física. Então, na física, essa força serve tanto para os seres orgânicos como os inorgânicos. 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos é sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. Tá vendo? A diferença é essa. Os corpos orgânicos, ela precisa de um elemento que diferencie. Que elemento é esse que dá vida, né? Que dá movimento à matéria. Vamos ver aqui na sequência, 62. Qual é a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Pronto, esse é o princípio vital, o princípio da vida, do movimento, né? Da vida orgânica dos seres. Então, vamos dizer que esse fluido, ele é derivado do fluido cósmico. Sendo retirado do fluido cósmico, exercido por essa força de atração, ela é um agente que dá vida à matéria, que dá movimento. Né? Vamos ver aqui a sequência. 63. O princípio vital reside em um agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria orgânica? Em resumo, é um efeito ou uma causa? Aí os espíritos respondem que esse princípio vital são as duas coisas. Ela é causa e efeito. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria, sem esse agente, não vive. O princípio vital dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Tá vendo? Uhum. Então chega um período em que, vamos dizer assim, o ser mais, vamos dizer assim, menor que a gente conheça, pode ser o vírus, né? O vírus, uma célula. Então, ele se movimenta, a gente não enxerga, mas ele é um ser, microscopicamente falando, pequeno, mas ele tem um movimento, ele tem uma vida. Então, ele atrai para si esse fluido e começa a exercer a sua função no meio em que ele se encontra. Então, esse fluido, ele vem, como nós poderíamos explicar, algo que a gente não percebe nem sente, né?
como a gente poderia raciocinar aqui, é a própria vida. Evolução, né? É a evolução das espécies. Então, a partir do momento que um vírus, uma célula, ele se movimenta no meio, ele vai agir com outros. Ele vai agir no meio ambiente com outros organismos e vai aí formando, né, estruturas, órgãos, e cada vez mais complexos, até chegar à espécie humana que a gente conhece, né? Porque eles falam aqui que o fluido vital ele existe no reino vegetal e animal. Então a gente percebe que há uma evolução dessas espécies. E o que a gente percebe hoje no ser humano, por ele ser mais complexo do que todos os outros, é a estrutura que ele hoje é formada, principalmente a começar pela estrutura do cérebro, né? Esse órgão que ainda esconde muitos mistérios para a gente desvendar. E como a gente pergunta aqui, como foi que o cérebro humano desenvolveu nesse período, né? Até chegar onde nós estamos. Uhum. E a gente fica imaginando esses pequenos seres se agregando, se juntando, para ir formando esses novos seres. E a gente fica imaginando que tudo que tem vida, tudo que se movimenta, ele tem um fluido vital. E esse fluido vital, ele vem, vamos dizer assim, desse fluido cósmico que emana de Deus. É a ideia que a gente tem, que os espíritos nos fornecem para entender essa questão da agregação desse fluido com a vida. E vamos aqui para a pergunta 64. Vimos que espírito e matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital seria um terceiro? Ele é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo. Mas ele próprio tem sua origem na matéria universal modificada. Tá vendo? Para vós, é um elemento como oxigênio e hidrogênio, que, no entanto, não são elementos primitivos, pois tudo deriva de um mesmo princípio. Disso parece resultar que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal devido a certas modificações. É a consequência do que dissemos. E nos leva a pensar da seguinte forma, né? Como é que algo que não tem vida e começa a determinado momento a se movimentar? Que elemento seria esse no universo que teria esse poder de gerar esse movimento? Então, os espíritos nos ajudam aqui a entender que esse fluido, ele também passa por processos de transformação. Não é simplesmente a gente achar, esse fluido ele se agrega à matéria e começa a dar ela movimento, vitalidade, agitação, né? Então, ele também, esse fluido, ele é derivado de um. E como eles estão dizendo aqui, ele pode ser matéria também. Apesar de ser um fluido, ele também é uma matéria que passa por certas modificações. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é um princípio, né? É uma ideia que a gente tem de que tudo tem um princípio, mesmo que saia de um fluido. Como ele falou aqui, esse fluido para a gente é como se fosse o quê? O ar, o oxigênio, né? Fosse um elemento, tipo um gás, que ele agrega a essas estruturas e começa a dar vida. Mas mesmo assim, esse gás, vamos supor, o gás,
para a gente entender, ele passa por modificações da matéria universal. É o que o raciocínio da gente pode, né, chegar a uma conclusão de coisas bem abstratas, mas é um raciocínio lógico, né? E a gente só vai entender, né, Fernando, quando a gente estiver assim em outros níveis espirituais, para a gente entender e ver como esses fluidos agem na matéria, né? Porque Kardec faz uma pergunta aos espíritos assim: se um corpo, um corpo humano, né, não tiver o espírito, o corpo continua a ter vida, né? No meu entender, a resposta do espírito foi que sim. Ele tem a vida ali do corpo físico, das células, né? Do organismo, mas não vai durar muito tempo, é como se fosse um pedaço de carne, sem o espírito. O espírito pode aumentar ali e ficar só a matéria orgânica, mas quem dá vida ali é os órgãos e estimulados por esse fluido vital, porque cada órgão, cada célula tem a sua vida própria, né? Embora a gente seja um espírito que está na matéria, mas a matéria da gente, ela é feita de um universo de seres, né, vivos, que tem vida própria, independe da minha. Agora, independe do espírito que sou, né? Ele independe, porque eles têm as estruturas deles. Ora, quando o espírito sai, chega um tempo, o corpo perdeu esse fluido vital, ele aí cessa a vida no organismo. Quer dizer, há uma desagregação e os elementos que fazem parte dele se decompõem e cada um vai buscar o seu universo de ação, né? As células, as bactérias, vírus. Eu acho que ainda tem mais uma perguntinha, né? 75. O princípio vital reside no corpo que conhecemos? Ele tem sua origem no fluido universal. É que eu o chamar de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ele é intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Tá vendo? É o que a gente falou aqui. Então, ele já usa aqui outro elemento do universo, o magnetismo, né? E o fluido elétrico, o eletromagnetismo. É outra força que faz com que tudo que existe no universo se atrai, ou se repele. São leis, são forças que a gente precisa ainda estudar muito. É só um físico mesmo que conhece pode explicar melhor para a gente isso. Mas como somos leigos aqui, né, querendo entender de tudo um pouco, a gente faz até um esforço aqui, hercúleo, para a gente entender essa mensagem do Espírito. Pergunta agora 67. Já está terminando. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou, na verdade, ela só se desenvolve pelo funcionamento dos órgãos? Ela só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não constitui a vida? É preciso a união das duas coisas para produzir a vida. Então, ele está dizendo aqui que esse fluido vital, para que ele exista, para que ele tenha a sua função, ele tem que estar agregado a um corpo. Ou seja, esse fluido vital, ele não se encontra sozinho no universo, né? Pela ideia que eu tive foi isso. O fluido vital, ele não está sozinho no universo, como a gente chega ali num pé de laranja e tira uma fruta. Não é isso. Para ele existir, é como se fosse uma coisa praticamente automática, uma coisa assim, química, que a própria estrutura do fluido cósmico, ele elabora já na formação dos órgãos, na vitalidade dos órgãos. É uma coisa assim, vamos dizer, automática. Né? O fluido cósmico, ele não fica assim, livre. Ele só passa a existir quando ele está agregado com os órgãos.
já Sim. vitalizado. Pelo menos foi o que eu entendi aqui. Posso até estar errado, né? A gente pode pegar essa questão aqui, 67, e tentar um pouco desenvolvê-la depois. E vamos agora para a última, 67A. Podemos dizer que a vitalidade está em estado latente, quando o agente vital não se encontra unido ao corpo? Sim, é isso. A vitalidade, quer dizer, isso aí já está a vitalidade dos órgãos, né? Uhum. Está latente quando o agente vital não se encontra unido ao corpo. Sim, isso aqui é só uma questão para a gente entender que é como se o corpo, um feto né, na barriga ali, no útero, em formação. O espírito, ele está ali paradinho, quietinho, em estado latente. Ele não pode ainda falar, ele não pode se expressar como o espírito se expressa aqui, como nós estamos agora, porque está tudo em estado latente. Uhum. Então, trazendo essa ideia para o momento onde o fluido vital ele se agrega à estrutura física, né? É como se a estrutura física tivesse ali latente ainda com sua vitalidade. Porque uma coisa é a outra, né? Uma depende da outra. Sim. E para finalizar aqui, o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe seu impulso da atividade íntima, o princípio vital que nele existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes conserva e desenvolve a atividade do agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Eu não sei se deu muito para a gente entender, mas eu fiz um esforço aí para a gente entender que a vida orgânica da gente ela só existe porque existe também um fluido vital que anima. Por isso que há a diferença dos corpos, né? Os minerais que não têm movimento próprio, né? Dos órgãos animados. A diferença é o fluido vital. Sim. Se E a alguém gente, quiser acrescentar aí alguma coisa, a gente vê que sem esse fluido vital, não vai haver coesão da molécula, né? Das moléculas. Verdade? ela não vai ter vida, não vai se Exato. movimentar, não vai. Uma coisa depende da outra, né? Por exemplo, uma construção de um prédio. Vai se colocar tijolos, né? Mas o tijolo por si só, um em cima do outro, ele não vai dar sustentação. Então vai precisar de uma liga, né? Isso, E que liga é essa? É o cimento, é mais ou menos. né? Então é um exemplo muito simples para a gente entender essa coesão das moléculas, né? Uma não vive sem a outra, né? Então, o que a gente entende também é esse princípio vital, vamos supor que quando um corpo ele há uma desagregação, quando ele deixa de movimentar certos órgãos, o ciclo vital será que volta para a origem, para o local de origem? Sim. Não, Volta para um ou o todo, né? fluido vital, Certamente. ou o fluido vital, é como eu falou aqui, o fluido vital é como se fosse um gás para a gente, assim. Então, ele é formado pelo princípio, pelo fluido cósmico, né? Quando há necessidade e quando tem já aqueles órgãos ali para poder ele vitalizar, né? É Sim, como se fosse sim. uma coisa assim, é como se o universo já trabalhasse de uma forma automática, né? Uhum. Já faz parte dessa estrutura. É o que Kardec
coloca nesse finalzinho da 67A. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. Então, essa é coligação, né? Então, são dependentes e interdependentes ao mesmo tempo. Não é isso? Acho que ficou bem claro, né? Bem tranquilo esse esclarecimento. E esse exemplo simples que nós falamos, né, do tijolo, que não tem como se firmar se não estabelecer entre o tijolo e o outro uma liga, que é o caso do cimento. Né? Então, um depende do outro e, ao mesmo tempo, independe, né? Dentro da situação. Eu pensei isso. Vamos passar para a Agora, segunda Fernanda, a parte? segunda parte, né? Vamos, né? A segunda parte, nós vamos fazer um breve introito, porque a gente vai tocar um assunto muito delicado, né? Que é a tal da eutanásia, não é verdade? E, a princípio, a gente vai lá nas leis humanas e faz essa pergunta: a eutanásia é crime? Né? Primeira pergunta. Então, o que a lei diz sobre a eutanásia no Brasil? Ela diz o seguinte, que os debates sobre a eutanásia giraram em torno dos aspectos gerais, medicinais e religiosos. Mas, segundo o Código Penal, a eutanásia configura crime de homicídio privilegiado. Crime de homicídio privilegiado, nos termos do parágrafo 1 do artigo 121. Olha só o que a lei diz. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. A prática do ato, então, é considerada juridicamente crime com redução de pena. Então, a pena pelo cometimento do crime do homicídio varia de 6 a 20 anos de reclusão. Legal. E na hipótese da eutanásia, poderá haver uma diminuição de 1/6 ou 1/3 da pena. Muito legal, né? Agora, e a lei moral? E a lei divina? Como é que fica? Não tem redução de penas, né? Então, nós vamos ver aqui, nesse livro Religião e dos Espíritos, quando Emmanuel traz uma mensagem titulada, com um título muito significativo, Sofrimento e Eutanásia. Ele aborda o assunto, ele disseca o assunto, ele faz a reflexão em cima da pergunta do Livro dos Espíritos, de número 644. Olha a questão 644 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga. Vamos vir aqui para ele. Desculpem. Caiu aqui o marcador.
Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda aí há uma prova que o Espírito escolheu, quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Olha que resposta fundamental, né? Dizendo os Espíritos que, de forma nenhuma, ninguém tem o direito de terminar a vida antes do tempo justo. E Emmanuel vai explicar muito claramente para nós através dessa mensagem, quando ele diz assim: quando te encontras diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. Né? Quando a morte física está chegando na sua culminância, nós precisamos recordar que a vida prossegue, além da grande renovação. Fala aí, Jacira. Oi. Fernando, penso o seguinte: a eutanásia, quando praticada, vamos dizer, pedida pelo doente, é um suicídio, né? E quando praticada por outra pessoa que o doente está inconsciente, alguém da família resolve esse procedimento, é um assassinato. Porque nós não temos, como você disse agora, nós não temos o direito, né, de dizer quando é que a vida termina, nem a nossa, nem a de ninguém. Exato. Né? É um direito, um plano já traçado que nós não podemos interromper. Nós temos um livre-arbítrio para tudo, menos para isso. Exatamente. No meu pensamento. Você está coberta de razão, porque diz a lei humana ali que quando o elemento é levado pela emoção, de ver o ente querido sofrendo, né? Quer de uma forma ou outra extinguir a vida dele, mas ele não tá no pensamento de quem está entubado, de quem está terminando a vida, e nem sabe o que está acontecendo. Por isso que é importante a gente ter uma visão geral. Né? Quando o homem entender que a vida não lhe pertence, ele vai ficar livre dessas sensações. Não é? Então, graças à doutrina dos espíritos. Na minha opinião, eu digo sempre, Fernanda, a meus filhos, a quem está próximo de mim, se eu chegar a um ponto desse, eu prefiro que não me entube. Deixe que a natureza decida se eu vou ficar, se eu vou partir. Agora, você entubar a pessoa, entendeu? E de repente você achar, não, está demorando demais, já tem muito tempo, tá assim, tá assado, eu vou interromper o tratamento. Não. Então, não comece o tratamento, porque aí fica realmente, vamos dizer assim, a cargo da natureza, né? Porque antigamente era assim, antigamente você não entubava ninguém, você não botava ninguém em respirador, você não botava ninguém na UTI, porque não existia nada disso, e as pessoas às vezes penavam, vamos dizer assim, em cima de uma cama em casa, durante anos, inconsciente, e ficavam, porque não era o momento dela. Ela tinha que passar por aquele processo. Então, se eu tiver que passar por esse processo, não vai ser tubo que vai me trazer de volta e nem vai ser entubar que vai me tirar a vida. Então, eu digo sempre assim, não me entubem, me deixe lá, entendeu? Até a natureza seguir seu curso normal, certo? Para quando chegar a hora. E também não quero ninguém em volta de mim, não quero ninguém vivendo em hospital, ninguém vivendo em torno de mim se eu chegar a esse ponto. Não quero. Do mesmo jeito que eu não quero que me enterre, para ninguém ir lá no cemitério dia de finado, me olhar uma cova e dizer que eu estou lá. Porque com certeza lá eu não estarei. Certamente. Eu sou muito prática. As pessoas dizem que eu sou muito prática em relação a isso, mas toda a vida eu fui. Em relação à morte, com essas coisas, eu sempre fui muito prática. A vida tem um curso que a gente não pode saber, na verdade, não é nem decidir, a gente não pode saber quando ele começa, nem quando ele termina, porque a gente não sabe quando vai reencarnar novamente, nem quando a gente vai morrer, né? Diz que estava
optada. Fale, disse. Fala disso. Não, quero fazer uma pergunta para vocês, para todos vocês aí. Vocês já tiveram que optar, assim, alguma vez optar pela eutanásia? Não. Graças a Deus também Eu não. não. Então, e eu quero falar para vocês assim, que no ano passado eu tive que optar. E eu vou falar para vocês. Não sei como que eu vou responder isso além da vida, mas foi o maior ato de amor que eu fiz na minha vida. Foi para uma cachorra. Eu não aguentava mais, conversei com ela aquela noite. Eu que tive que decidir, eu decidi pela eutanásia, sim. Então, eu acho que há controvérsias. Eu acho que tem pessoas que são a favor. Eu nunca fui a favor, gente. Mas quando você vê ali uma pessoa ali sofrendo, do jeito que eu vi, sabe, uma cachorra que pesava 40 quilos com 15, e se fosse uma pessoa também, eu optava pela eutanásia, se fosse um ser humano também. Então, eu acho assim que, às vezes, a pessoa que nem fala assim, isso é crime. Não sei, tanta coisa é crime, gente. E, às vezes, eu quero ver uma pessoa, que seja um animal, que seja um ser humano, sofrendo ali, optar pela eutanásia. Eu falo por mim. No meu caso, foi o maior ato de amor que eu fiz na minha vida. Foi o maior ato, me doeu a alma, até hoje me dói. Mas eu falo para vocês, gente, a gente precisa estar na situação, sabe? A saber que existe a dor é uma coisa, sentir a dor é outra coisa muito diferente. É assim que, bom, é isso. Tá. Mas é por isso, viu, disse, só interrompendo um pouquinho, Fernando, é por isso que eu digo aos meus, não me deixe, precisa de autorização para me entubar. Não, não vai entubar ela não, deixa ela ir, deixa ela seguir o curso dela normal e sem aparelhagem, sem nada disso. Para ninguém ter que tomar essa decisão, entendeu? Porque chega uma hora que você tem que tomar. Todo mundo que está lá, chega uma hora que tem que tomar. Nós tivemos uma amiga mesmo que ficou 12 anos em coma. Depois de 12 anos, o hospital chamou a família e disse, não tem jeito, vai desligar tudo, entendeu? Vamos ter que desentubar. E, para a sorte dela ou da família, não sei, ela acordou depois de 12 anos, um caso raríssimo. Mas ela acordou e a família estava disposta já a desligar tudo, porque o hospital estava pressionando. Entendeu? Eu sei que cada caso é um caso. Sim. O Luzinete? Alberto quer falar. O Luzinete também, né? Alberto vai falar. Pode falar, Alberto. Disse falou uma coisa interessante. Nós somos seres já conscientes, né? Mais do que os animais. Claro que a intenção dela para o animal foi uma intenção louvável, porque para o animal talvez as consequências não sejam tão graves quanto a nossa, né? Nessa questão da eutanásia, porque eles ainda fazem parte de um reino inconsciente. E praticamente os animais eles vão logo reencarnar rapidinho, não vão ter consciência disso. O sentimento fica mais para a gente porque é natural, porque a gente desenvolve o afeto e o amor, né? Então, eu não condenaria jamais disso por esse ato, né? Agora, num ser humano, gente, o meu pensamento é o seguinte, é como Jacira falou, antigamente não tinha os aparelhos que deixavam a gente ali ligado, né? Meses, anos, num sofrimento que já não é natural. Né? Quando você passa a colocar uma pessoa ali nos aparelhos, já passa a ser uma coisa artificial. A vida está sendo sustentada pelos aparelhos. Aí eu faço a pergunta, até quando é permitido, né, ao espírito que está ali passar por esse processo? Né? Será que ele já fez toda a sua ali, né, a sua análise, aquele momento de despedir, né, do desligamento? Tudo tem que levar em conta. Isso que é assim, depende muito da família, da consciência da família e aproveitar esses momentos para poder proporcionar àquele que está ali naquele estado, né, o desligamento. Agora, se desligar o aparelho, aí a gente precisa analisar, é eutanásia? Né? Já que estava num processo mecânico, a gente deixa agora, desliga o aparelho, coloca ela no estado natural ali, para ver se o próprio organismo vai reagir. Então,
é de questionar isso, essa questão do, né, se é eutanásia ou não de ligar o aparelho, né? Depende muito das circunstâncias, né? Porque a gente sabe que vai haver consequências do outro lado. Né? E as intenções também, qual foi a intenção de fazer aquele desligamento? Cada caso é caso, né? Agora, a eutanásia é você chegar lá, a pessoa ainda está com vitalidade, consciente, e você praticar ali a eutanásia em outro estado, que não esse, né? Dos aparelhos, aí já é mais complicado, porque a pessoa ainda está ali lúcida, ela só quer apenas sair do sofrimento físico, da dor. Então aí já é mais complicado, porque aí a pessoa está querendo ir embora antes do tempo. Né? Mas enquanto a questão que disse, né, os aparelhos é para a gente discutir muito toda essa questão, Uhum. porque é eutanásia ou não. Eu espero, né, que eu nunca na vida precise tomar uma decisão dessa por alguém. Mas, assim, a eutanásia, ela tem várias formas da gente ver, né, o processo. Tipo, a pessoa que vive numa cadeira de roda ou que está acamado, aí ela se decide se internar para que a eutanásia aconteça. Isso, como foi dito aí, isso aí é um suicídio. Né? Porque eu acho assim, da lei do processo de evolução de nós que estamos encarnados, se a gente está aqui acamado numa cadeira de roda, passando por algum determinado sofrimento, é porque a gente ainda precisa do aprendizagem para evoluir. Né? Eu acredito que nessa situação aí, a eutanásia ela seja o suicídio. Por exemplo, a pessoa está eu acho que quando a pessoa está internada, entubado, e que é necessário desligar os aparelhos, porque às vezes já houve uma morte cerebral, né? Aí acho que o hospital abre um processo ou a família aceita que tem a doação de órgãos, aí eu acho que isso aí já não é eutanásia. Eu não vejo isso como eutanásia. Mas, assim, eu acho importante, como a Cira mesmo falou agora, a importância, né, de sempre estar conversando entre famílias, porque as famílias, quando estão reunidas, se falam de tudo. Né? E por que não falar da morte ou falar o que deseja? Tipo, olha, se acontecer um acidente comigo e eu ficar em coma, pode desligar os aparelhos. Eu acredito também, não sei se eu estou certa, que o período que a pessoa fica ali em coma, ainda porque precisa ainda desligar um pouco da matéria, se desligar um pouco da terra, se desprender, até chegar o momento de realmente passar para o outro lado, que eu acredito que ainda tenha isso. Então, eu acho muito importante que as famílias conversem sobre isso, né? Eu sempre, quando a gente está aqui reunido, eu sempre falo que eu quero ser enterrada depois de 24 horas que eu morri, que eu não quero coroa de flor, não quero vela, não quero nada disso, quero uma coisa muito simples. Então, eu acho interessante quando você fala, porque assim, Deus livre guarde, acontece uma coisa dessa, você tem que tomar uma decisão, você sabendo já qual era a opinião da pessoa, fica mais fácil. Porque quando a pessoa ela vai decidir uma situação dessa, fica com a dor, né? Como disse, falou, né? Fica com aquela dor na alma. E muitas vezes eu acho que a pessoa ainda fica assim com aquele sentimento de será que eu fui culpado? Será que a pessoa tinha alguma chance e eu tomei essa decisão? Então, são várias situações delicadas, né, que a gente tem que parar para pensar e analisar. Eu vi um caso de um menino aqui que eram gêmeos. Eram dois gêmeos idênticos, idênticos mesmo. Os dois trabalhavam no mesmo lugar, saíam para o mesmo lugar, vestiam as mesmas roupas. E aí um caiu no cavalo. E aí ele levou mais ou menos 5 dias em coma. Né? E aí estava aquela situação, né? Mas aí, lá no centro, a espiritualidade, né, os irmãos lá informou que ele precisava desse tempo para ele se desprender do irmão, porque os dois eram muito apegados. Então, ele precisou compreender que o momento dele tinha chegado e que ele precisava partir. Então, eu fiquei pensando assim, né, que eu acho que em alguns momentos na vida, no hospital, numa situação de sofrimento, que a gente acha que é sofrimento, talvez seja o momento das pessoas se desprender, né, se desligar um pouco, para realmente ter a passagem tranquila para o planeta espiritual.
espiritual, né? Para o plano espiritual. Eu tenho uma experiência de uma amiga minha. Eu tinha mais ou menos assim, uns 13, 14 anos de idade. Ela engravidou, estava para casar. Na semana do casamento, o noivo vindo de Barreiras, teve um acidente feio de carro, ficou internado. Aí botaram nos aparelhos. Ela já grávida, assim, com 6 meses de gravidez, mais ou menos. Tanto é que logo depois ela perdeu o bebê. Ela estava na UTI, dentro da UTI. Ele acordou e disse exatamente assim a ela: peça ao meu pai para autorizar desligarem esses aparelhos. Porque eu estou morto, eu já morri. O que tem aí é apenas um corpo funcionando por causa desses aparelhos. Ela disse, jamais eu vou pedir ele para fazer isso, porque meu filho vai nascer sem pai, eu não vou suportar. Ele simplesmente, provavelmente o espírito voltou ao corpo, né? Lógico, para pedir. Ele se sacudiu da cama, caiu. Quando os médicos chegaram para regar os aparelhos, o corpo não tinha mais vida. Aí a família fez a doação de órgãos como ele pediu, entendeu? No momento que ele caiu da cama, que os médicos voltaram, detectaram morte cerebral, e aí a família autorizou a doação de órgãos, que foi outra coisa que ele pediu a ela. Eu tinha 13, 14 anos. Lúcia ficou tão mal, que ficou um mês praticamente assim, deprimida, e acabou que o neném nasceu antes do tempo e ela perdeu a criança, né? Para você, e ele estava ligado em aparelho. E era um menino que não era espírita, não era nada disso. Entendeu? Mas ela sabia, na época, né, que eu conhecia o espiritismo e tal. Aí ela me falava, ela dizia assim, eu não me conformo, ele não me conforma. Se ele voltou para o corpo para me dizer isso, por que ele não ficou? Por que não foi dado a ele o direito dele voltar para o corpo, dele ficar comigo, com o filho dele? Eu não entendo, eu não aceito uma coisa dessa. E ela ficou muitos anos desse jeito. Toda vez que a gente conversava, ela repetia essa história. Ela não se conformava. Se ele voltou para o corpo, ele podia ter ficado vivo. Você já assistiu aquele filme? Já assistiu aquele filme Como Eu Era Antes de Você? Não me lembro, não. É uma história de um menino, de um jovem, né, que sofre um acidente e ele perde todos os movimentos do corpo. Ele fala, ele escuta, mas ele perde todos os movimentos. E aí ele pede para a família, né, para ser internado nessa clínica para que seja feita a eutanásia, né? Porque ele possa. E aí a família fica negociando com ele, pedindo um prazo de 6 meses para ele mudar de ideia. Aí ele aceita ficar esse tempo. E aí vai a menina, cuida dele, eles passeiam, fazem muita coisa, viajam, mas ele quer morrer, porque ele não quer dar trabalho a ninguém, e ele vai lá na clínica, se interna, né? E lá é aplicado uma injeção no soro e ele morre. Então, eu acho que essa forma de ser concluída a eutanásia, esse aí é um suicídio, né? Então, existem várias formas, né? Existem várias formas, é muito ser pensada, né? É uma situação meio delicada. Uhum. A disso parece que é falar, né? Ela levantou a mãozinha e não baixou mais. Quero não, gente. Pode continuar. É porque você está com a mãozinha levantada. Aperta a mãozinha de novo, diz que ela sai. Aperta pela. Aí. Pronto. Quero não. Então, com relação ao que a Dirce falou, a respeito do cachorrinho dela, é completamente natural, dentro dos conhecimentos que ela tinha na época, né? Mas eu, em particular, acompanhei casos de animais doentes de várias pessoas aqui, e essas pessoas manteram a vida do animal até o final. Não cometeram eutanásia porque compreendiam que não havia necessidade de sacrificar o animal. Uma vez que o animal, durante a vida física dele em saúde, ele deu todas as alegrias, né? Então,
as emoções. Então é o conhecimento. Isso a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Agora, por tudo que vocês disseram, e nós sabemos, Emmanuel, olha só a afirmativa de Emmanuel, não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor. Porque, muita vez, por trás dos olhos humanos, ou melhor, por trás dos olhos baixos e das mãos desfalecentes, que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja sustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Deixa bem claro Emmanuel, né? E aí, para a gente entender melhor a situação, é só abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos itens 27 e 28, dever-se-á por termo as provas do próximo, é uma análise de Bernardinho. E o 28, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? É uma mensagem de São Luís. E olha só, vamos ler só o princípio, só a pergunta do Bernardinho. Deve-se pôr termo às provas do próximo, quando possível, ou se, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso. Já o temos dito muitas vezes, que estáis na terra de expiação para concluir, diz, as vossas provas e que tudo que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores. São os juros das dívidas que tendes de pagar. Acabou. Não tem mais dúvida sobre isso. Olha a questão que São Luís responde. O homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito lhe pouparmos alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Olha a resposta. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Só aí a gente para refletir. Quem somos nós para debater as vontades de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a beira do sepulcro para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e modificar-lhe os pensamentos? Ainda que o moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe tenha soado a última hora. A ciência não se terá enganado algumas vezes em suas provisões? É a pergunta que ele fala. Então a ciência engana muito, mas a vida do espírito, o resgate que ele precisa passar é irrevogável. Então, estamos, de uma forma ou de outra, nas mãos de Deus. Então, nós precisamos aprender um pouco mais, dominar as nossas emoções e segurar a barra. Porque, realmente, eu ainda não passei por esse assunto, assim, diretamente. Já lidamos com muitos doentes nos hospitais, familiares, inclusive, mas não nesse ponto. Mas tudo está na mão de Deus. Então a gente tem que baixar a bola, né? Não sermos presunçosos e sermos covardes, né? E estamos ultrapassando, estamos querendo se sobrepor à lei divina.
Somos só semideuses. Não somos Deus. Né? Para determinar se eu quero morrer ou se eu devo pôr fim à vida de alguém. É dessa forma. Né? Respeito muito as emoções da Dirce e de todos, mas é o que a gente tem que falar. E claro que cada um está no seu tempo, sem dúvida nenhuma. Né? Pode ser que eu esteja falando aqui de boca para fora. E chegar num momento decisivo, eu dou uma tremedeira. Quando chegar o momento, né? Talvez no momento a pessoa decida diferente. Pode ser, pode acontecer. Mas eu nunca pensei que eu faria, e eu faria até por pessoas hoje. Eu acredito que depois que a gente tem uma noção da vida além da morte, e que a vida não para, que só a morte do corpo físico que vai acontecer, sem dúvida nenhuma, que tem um tempo, aí a gente dá uma repensada, né? Eu concordo, Fernando. Eu acho que a vida ela tem que ir até o último minutinho. Né? Acho que a gente tem que aguentar a barra. Né? Como você falou, né? Ninguém está. Mas eu acho assim que é uma decisão muito difícil, mas eu acredito que tudo tem seu momento certo, né? Na hora acontece. Gente, mas a eutanásia também é abandonar filhos, é abandonar pais na velhice, e isso também é eutanásia. Só que é um tipo de eutanásia diferente, mas as pessoas nunca pensaram nisso. Não deixa de ser um tipo. O abandono também é um tipo de eutanásia. Principalmente, às vezes, quando crianças, idosos, né, às vezes pessoas doentes, precisam tanto. Isso, para mim, também é um tipo de eutanásia. E, às vezes, as pessoas não pensam isso, como a gente fala em eutanásia, em cessar vidas, né? Mas tem muita coisa na vida que é eutanásia, e a gente não pensa nisso. É verdade, eu disse. É verdade que eu visitei um abrigo essa semana aqui na cidadezinha, semana passada, e aí a menina, a técnica de enfermagem, que ela é muito minha amiga, ela estava me falando que os velhos, os idosos que tem lá, que os filhos deixam lá, que eles vão morrendo aos poucos. Né? Isso não é eutanásia? Eles não visitam. E eu vi uma senhora lá, Dona Maria, que eu fiquei tão triste de ver a bichinha, que ela era forte, saudável, mas ela estava tão assim, já não estava nem conhecendo as pessoas, né? Então, assim, aí a menina me falou que lá ninguém vai visitar, que não leva assim um suco, não leva os netos para ver, né? Mesmo que com a pandemia não podia entrar, mas que poderia ficar lá fora, levar uma lembrancinha, conversar um pouquinho. Mas nem isso eles estavam fazendo e os idosos estão morrendo aos poucos, né? Então, eu acredito também disso, que isso também seja um tipo de eutanásia, né? Que você vai matando alguém aos poucos sem perceber até. Porque a pessoa não tem chance, uma criança, um idoso, e não tem assim como se restabelecer. Então, eu acho que quando a pessoa faz isso, é um tipo de eutanásia também. Não é só cessar uma vida. É você tá faltando com amor, isso também é um tipo de eutanásia. Digamos que seja uma eutanásia indireta. Né? Indireta. Agora, olha só, o que diz a pergunta 953 do Livro dos Espíritos, para a gente ter uma conscientização dessa realidade. Kardec indaga aos amigos espirituais assim: quando uma pessoa se vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Olha a pergunta profunda. Mas olha a resposta dos amigos espirituais. Tirando essa ideia. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Opa, aí já tem que parar para pensar. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Então, nós já sabemos que nós temos um período dentro do corpo físico.
não importa de como seja. Mas temos que respeitar, temos que fazer de tudo, das tripas o coração, como fala o dito popular. Né? Tem que ser. Até pode acontecer, como eu já citei, na hora eu tremo na base. Né? Mas enquanto puder, a gente vai chegando, vai se definindo. Aí, olha o cumprimento dos espíritos, igual a resposta de Emmanuel. Né? E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, aí entra o caso que a Jacira falou, daquela pessoa de 12 anos, em coma. Né? Esse termo tenha chegado de que um socorro inesperado não venha no último momento, né, Jacira? Oi, Fernando. Você não ouviu? Ouviu, né? Não. Essa pergunta do Livro dos Espíritos é a resposta que os amigos espirituais deram a Kardec, vem de encontro àquele caso que você citou, da pessoa de 12 anos em coma, né? Entubada. Sim. E que, de momento, naquele último momento, ela começou a se recuperar. Porque os espíritos dizem assim, é sempre culpado aquele que não guarda o termo que Deus lhe marcou para a sua existência. Está lá na questão 953. E arrematam assim, terminam assim. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento. Né? Então, bateu com o seu caso. Com certeza. E outra coisa, a gente leu agora de noite, né? A gente falou uma coisa que acabou levando a outra, fluido vital, né? Exatamente. Tudo que Fernando falou aí, ou tudo que Alberto leu aí, nos diz o quê? A gente só morre quando esse fluido vital se extingue. A gente não sabe quando é que ele vai se extinguir, né? Então, tudo leva, né, a gente a gente volta. Eu digo sempre que no Espiritismo não tem muita coisa, a gente vai e volta para o mesmo ponto. Acabamos sempre no mesmo ponto. Porque assim, nos diz o que é isso? Que nós não sabemos sobre a vida e sobre a morte. Né? Nem sobre a vida, apesar de que muita gente acha que sabe, né? Porque está vivo, acha que sabe tudo sobre a vida. Nós não sabemos nada nem sobre a vida, nem sobre a morte. Sim. Nós só sabemos de uma coisa. Você nasceu, respirou, está morrendo. Porque as pessoas fazem da morte um bicho de 7 cabeças. A pessoa nasceu, a gente respirou, ela está indo para onde? Em direção a quem? A morte. Mas é interessante o que o Fernando falou, né? A gente tem o tempo certo para ficar nesse corpo. Com certeza. Ele tem Então, prazo de independente validade. de estar entubado ou não, né, Fernando? A hora certa chega, né? Sim, sim. Né? E aproveitando a sua fala, Luzinete, a questão 953b, Kardec indaga aos amigos espirituais o seguinte: quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. E na pergunta 953A, Kardec também foi muito implícito. Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável. Nós estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação,
e de submissão à vontade do Criador. Então nós já sabemos que nós já lemos muito, ou já ouvimos muitas palestras a respeito de suicídio, e os amigos espirituais nos falam que se o suicida está enganado, né? Está enganado, ele não morre, ele apenas liquida o corpo físico. E aquele tempo que ele tinha de vida, ele vai ter que expiar. Então ele vai sofrer todas as consequências no mundo espiritual daqueles fluidos vitais que estão vigorando ainda, né? Ele tem que ser trazido ao sofrimento à força pelo ato que ele mesmo cometeu, não é? Então ele vai ficar ali 1 ano, 2 anos, 1 minuto, 1 segundo, 10 minutos, 10 anos, ali sendo martirizado pela própria consciência, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Com certeza, a gente às vezes deixa de cumprir, né, a nossa missão por medo, como, por exemplo, nesse filme que o Neto citou aí, o cara teve medo, né? Medo de viver numa cadeira de roda, medo de depender dos outros, mas a gente também sabe que isso vai acarretar para ele um futuro nada agradável. Sim. Né? E não é um futuro da agora, de hoje, é um futuro. Sim. Né? Um futuro lá adiante. Ele vai, com certeza, passar por consequências, talvez até de não se acidentar, de já vir assim, né? É complicado. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. Né? Como, por exemplo, nós já estamos a 13 minutos a mais do horário. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado, né? A gente está na fase, né, Alberto, de cumprir horário, que a gente está um horror. Mas é porque quando o assunto é interessante, é assim mesmo. Se deixar, a gente vai até meia-noite conversando, nem percebe que o tempo passou. Você falou uma coisa interessante, Jafira, a correlação, né, do que a gente estudou sobre o fluido vital, né? Interessante que aí, entre as forças da natureza que a gente falou, né, a força de atração, o eletromagnetismo, quando o espírito reencarna, ele vai retirar do fluido cósmico aquela energia que ele precisa, que está no planejamento, na cota. Rapaz, a gente tem que ver tudo de uma forma natural, porque às vezes a gente, quando eu falo assim, os espíritos, eles vão planejar a nossa vida. Quer dizer, eles planejam entre aspas. Eles nunca podem fugir à lei da vida, né? Aquilo que está resguardado para a gente, que a gente criou. Até nisso, no fluido vital, a gente atrai para a gente aquilo que a gente está necessitando para aquela reencarnação. Aí a gente entra num processo desse, né, de uma doença dessa grave e quer fugir. Olha as consequências, né, esses fluidos vitais ainda agregados no perispírito. No perispírito pode ser, né, uma hipótese. E a gente preso, né, no sofrimento. Sim. Tudo é natural. Que a gente não pode fugir, né, Fernando, da questão da natureza, dos dessa processos realidade, naturais. né? É uma realidade. Porque está na matéria. Ó, a força da matéria não tem jeito. Quando a gente é atraído para a vida, não tem jeito como escapar dela. Exatamente. Aliás, Fernando, não, a todos vocês, desculpa na hora que você estava falando, que você perguntou, você não ouviu? Eu estava tentando ligar meu notebook, que ele chegou hoje, aí já estava em 12%, senão eu ia acabar desligando, e para ligar ele tem que puxar a peça, e atrás da peça que liga um processo. Aí eu estava fazendo isso, eu estava te ouvindo, mas estava ouvindo de longe. É aquela história, eu estava só escutando, não, estava ouvindo, não estava escutando. Não estava escutando, tá Desculpe. Certo. Antes de entrar no ar, eu estava vendo um vídeo muito legal. Não sei aonde está, mas eu vou mandar para vocês. Eu intitularia de A Vida é Bela. Né? Um rapaz sem braço, sem perna. Sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Vivendo naturalmente. Né?
Um que dá palestra? Não, não é esse não. É uma outra pessoa. Né? Tem um outro também, Fernando, muito bom, que ele também não tem as pernas e os braços, e ele se tornou um grande palestrante, hoje é considerado um suprassumo dessa área, né? Sim, fantástico. Ele é empolgante, é É, solto, né? Muito legal. mas mande o vídeo pra gente. Não dá. De quem é a prece final seria de Ni, né? Mas Ni não está. A Iluzinete faz, né? Ô, disse, você quer fazer? Disse a prece final. Eu gosto muito da sua prece. Posso fazer. Ah, então pronto. Então, estava aqui pensando, né, conversando. A gente está sempre conversando com um plano mais alto, né? Eu estava pensando sobre a eutanásia, eu particularmente não tenho nenhum remorso. Eu acredito que eu fiz o que tinha que ser feito. Eu acredito que Deus até quis testar o meu amor, porque eu sou uma pessoa que realmente eu vivo o amor, eu falo o amor, e talvez Deus quisesse testar o meu amor, porque, gente, foi um ato de amor. Eu sempre vou lembrar para vocês, uma coisa é saber a dor, outra coisa é sentir a dor. Não tenho remorso, nem por um momento. Às vezes sinto falta, sim, sabe? Mas eu sei que eu fiz. Não sei se foi o melhor para mim, mas eu acredito que foi melhor para ela. E isso eu vou responder quando a gente deixar aqui a Terra, né? Eu, particularmente, eu tenho que ser melhor, sim. Às vezes eu não consigo, né? Eu estou aprendendo, sim, sabe? Eu acho que a gente tem que ser inteligente bastante para a gente aprender as coisas, né? E o que servir para a gente usa, o que não servir, a gente descarta. Eu, particularmente, eu tenho assim, Deus sabe, gente, Deus sabe. Não adianta assim eu falar para você, eu sou isso ou aquilo, Deus sabe como eu sou e Ele sabe a sinceridade das nossas palavras. Mas eu quero agradecer a Deus por hoje ser uma pessoa diferente, sim. Sabe, hoje eu aprendi a escutar, às vezes não concordar, até com as páginas do Evangelho, algumas coisas, mas eu acho que tem fundamento, sim, se está ali. Eu nunca esqueço, quando eu entrei nos grupos de estudo, meu mentor falou disso, você está ali para aprender, porque a minha vontade era de não estar ali. Hoje, eu, às vezes, deixo de fazer alguma coisa que fazia antes e que gostava muito para estar aqui. Mas eu quero agradecer a Deus, eu sei o quanto Ele me ama, eu sei o quanto que, sabe, que a gente tem que melhorar em si mesmo, sempre fazer a reforma íntima. Por tudo isso, Pai, eu quero agradecer, sim, por hoje ser diferente, ter tudo que eu tenho. Hoje eu não posso reclamar de nada, Pai. Eu não posso reclamar de nada. Se um dia eu reclamei, eu peço perdão por tudo que nós temos hoje. Que muitas vezes nós não, sabe, nós olhamos o que não temos e não vemos o que temos no dia a dia de nós. Por tudo isso, eu quero agradecer, Pai. E vamos, Pai, como sempre, a sabedoria está presente sempre na nossa vida. Vamos fazer a oração da sabedoria. Senhor, no silêncio desta noite, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, teus filhos como tu mesmo o vê. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a todas as calúnias. Guarde a minha língua de todas as maldades. Para que só de bênção se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, Pai, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a sua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza. E que no decurso desse dia e sempre, Pai, eu te revele a todos, através de mim. Graças a Deus, obrigado, Senhor, gratidão sempre, Pai. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.